Salve galera! Estamos no ar aqui com mais um Giro DP Channel. Fazia um tempinho que a gente não gravava, mas estamos aí, sempre juntos, nem sempre gravando, né? Mas a gente sempre está se encontrando no estádio, eu e o Rodrigo. E a gente acompanhou várias coisas que aconteceram, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas do Massa Bruta. E a gente vai debater aqui um pouco com vocês e debater mesmo, né? Porque tem várias perguntas, a gente colocou à disposição lá. A gente se colocou à disposição tanto no Twitter quanto no nosso Instagram também. Se você ainda não nos segue no Twitter, segue lá o Rodrigo, me segue também no Twitter e também segue a gente lá no Instagram, DP_Channel. Segue a gente lá que a gente está sempre colocando nas notícias do Bragantino, no feed e também interagindo com vocês ali nos stories. Bom, rapaziada, vamos começar sobre um assunto triste, né? Um assunto meio que lamentável, que é a lesão do Raul. A gente não teve a oportunidade de falar aqui sobre isso, né, Rodrigo? E o Raul, que em um primeiro momento acabou lesionando o joelho direito, ficou 9 meses parado naquela oportunidade. Tanto é que quando voltou em um jogo importante da Sul-Americana, ele acabou atravessando o campo de joelhos e tudo mais. E dessa vez o Raul tem mais uma lesão, só que agora no joelho esquerdo, que deve o deixar fora também por cerca de 8, 9 meses, segundo estima aí o clube. Então é uma situação e um fato muito lamentável, né? O Raul, que é um cara muito gente boa, além de ser um excelente jogador, né? Um primeiro volante ali com muita qualidade técnica e acaba desfalcando o Bragantino e vai ter que passar por um processo psicológico e mental também muito grande, né? Fala Diego, olá todo mundo que está acompanhando aqui o canal. É muito, é muito assim, a gente viu o Raul naquele primeiro período quando ele chega lá em 2020. Ele tem um período muito bom pelo Bragantino até ele se machucar. Eu acho que naquele momento ele era um dos melhores cinco que jogavam no futebol brasileiro. Ele conseguia entregar muito em desarme, em interceptação e além de dar continuidade ao jogo, né? Era um cara que não perdia muita bola, conseguia rodar bem a bola. E daí ele machuca, fica mais de 200 dias sem jogar, volta, joga, mas desde aquele momento ele não tinha retomado aquele Raul de 2020 ainda, aquele grande jogador que ele tinha sido. Mas aí também dá para dizer que o time também não tinha se acertado do mesmo jeito que tinha se acertado em temporadas anteriores. Então dá para colocar também na conta do contexto, dizer que ele não estava jogando no melhor das qualidades dele. Só que agora, quando ele começa a temporada, tem um técnico novo, o time está se reestruturando. Ele tinha uma posição em que eu acho que ele seria titular, mesmo, até porque ele estava jogando junto com o Jadson em alguns jogos aí, então ele não ia perder a posição, ele ia ser titular do time, e daí ele machuca, né? E até na hora eu estava vendo o jogo, e do meu lado estava o analista de desempenho do time do Santo André. Do meu lado mesmo. Então a gente até assistiu ali no celular dele o lance de novo, e a gente viu ali na hora que parecia que tinha sido grave, parecia que tinha sido o joelho mesmo. Além do mais, pelo histórico que ele tinha, no momento ali eu não lembrei se era o direito ou o esquerdo. Eu estava até achando que era a mesma perna, mas na verdade era a outra. E é aquela lesão chata que às vezes a gente ouve o nome, só que não entende tanto que é romper o ligamento do joelho, né? Não é osso, é o ligamento. Então, quando você refaz ali uma cirurgia, o que demora é para recuperar, para o joelho poder ficar forte de novo, para você poder usar a perna para jogar futebol. E isso demora muito tempo, né? Então, o maior problema dessa lesão não é nem a cirurgia, é o tempo que demora. E aí o cara perde ritmo, então depois ele vai voltando a pegar o ritmo de jogo. Então, até o Raul poder jogar, vai ser o final desse ano, talvez se ele tiver uma boa recuperação, ou para jogar mesmo, talvez só o ano que vem para ter ritmo, né? Se você pensar que a gente está em fevereiro e contar 8 meses, vai ser outubro, novembro. Então, assim, a gente não consegue saber como ele vai estar naquele período ali, se ele vai jogar, se vai ter um elenco já preparado para jogar as fases finais do ano. Então, meio que comprometeu a temporada inteira dele e talvez o Bragantino tenha que ir atrás de algum jogador da posição, porque o próprio Caixinha tinha falado na coletiva que não precisava de meio-campista, mas ele não estava contando talvez que o Raul fosse ficar tanto tempo de fora, né? Então talvez nesse sentido caiba no elenco mais um jogador da posição. Porque se eu for pegar o meio campo titular, por exemplo, do ano passado, em alguns momentos, de Raul, Ramírez e Evangelista, nenhum dos três estão à disposição, né? Os três estão lesionados. Um fator positivo do Evangelista é que ele já está andando normal, fazendo alguns trabalhos já
que simulam ali uma corrida, né? Ainda não está correndo em campo, mas já está num estágio avançado da recuperação da torção que ele teve. E sobre o Raul em específico, você citou o seu posicionamento no jogo, né? Eu estava na cabine, não estava no campo, até porque estava chovendo muito, aí eu não me arrisquei, fiquei na cabine mesmo. E foi meio que de frente ali pro lance, né? A nossa cabine da 102 FM estava posicionada meio que de frente ali pro lance. E quando ele desistiu do lance e já colocou a mão no rosto ali, tipo, se lamentando, já praticamente chorando, né? Eu também tive a impressão de que, pô, mas voltou a lesão, deu ruim. Só que daí depois eu vi que ele estava com a mão no joelho esquerdo. Aí na hora já fui fuçando ali, perguntando para a galera do Bragantino e foi mesmo o joelho esquerdo. E a gente torce que o Raul melhore aí, porque é um cara sensacional. É uma lesão complicada, como o Rodrigo disse, no ligamento, é o cruzado, né, anterior do joelho esquerdo, mas que em breve ele esteja de volta ao Bragantino. A gente está falando aqui de ausência do Massa Bruta, né? Tanto é que a gente já citou alguns machucados, como o Raul, o Evangelista, também o Eric Ramírez. Bragantino que tem outras ausências, por exemplo, por suspensão. O Jadson Silva, que teve aquela expulsão meio que infantil, né? Não precisava. Ainda mais hoje com o VAR, né, Rodrigo? Acho que o Jadson foi muito infantil, para não dizer outra palavra, naquele lance ali com o zagueirão do Santo André, né? São coisas que esse elenco às vezes cai, né? Principalmente na hora de defender, eu acho que o time tem erros individuais ou erros de falta de noção, às vezes, que são próprios de um time mais jovem, né? Para quem está assistindo alguns jogos do Mundial Sub-20, Mundial não, do Sul-Americano Sub-20, você vê alguns lances, alguns erros, principalmente defensivos, que você vê que alguns o Bragantino também comete. Porque alguns jogadores do Bragantino têm essas idades, né? Ou tem um pouquinho mais do que isso. E eu não sei, mas parece que zagueiro e goleiro são posições que você não é certeza, né? Você pode errar menos, né? E o atacante perde um gol, beleza, perdeu um gol. Tem outras três chances para fazer um gol, e se ele fizer um nessas outras três, ele sai até bem do jogo. Agora, se o zagueiro erra e o time dele toma um gol, às vezes ele perde por 1-0 e fica na marca do zagueiro. Até por isso, eu acho que o Bragantino trouxe um zagueiro mais experiente, né? O Lucas Cunha chega, tem 26 anos, é um cara que tem carreira praticamente inteira na Europa, né? Então, é um cara que tem uma noção de jogo e uma experiência maior do que a maior parte dos zagueiros do Bragantino, do que todos, né? Acho que ele só empata com o Ortiz de experiência, né? O Ortiz não jogou na Europa, mas ele jogou aqui por vários clubes, né, no próprio Bragantino. Então, o Bragantino vai precisar, talvez, de jogadores mais experientes em algumas posições específicas para ter menos erros que comprometam o jogo, né? Porque o Bragantino, às vezes, tem muitos erros específicos, individuais, que vão minando os resultados do Bragantino. A gente vê isso nas últimas temporadas, principalmente na última e no começo dessa. O time joga bem, mas comete erros muito graves ou que são muito determinantes para o resultado, porque o placar acaba sendo construído através de uma expulsão, de um pênalti e de coisas nesse sentido. E o Bragantino também não terá na zaga o Léo Real, porque acabou sendo suspenso, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo, numa situação semelhante até a do Jadson, mas não chegou a ser uma agressão como foi a do Jadson. Então, o Bragantino se vê na necessidade também, mesmo tendo vários zagueiros na equipe, né, de ir ao mercado e contratar um zagueiro. E fez isso, contratou o Lucas Cunha. Durante essa semana, oficializou contrato até 2026. É um zagueiro experiente, de acordo com o elenco do Bragantino. Ele tem 26 anos, não é um jogador velho de idade, mas já é um jogador experiente, experiência europeia. Não jogou muito, é verdade, jogou mais nessas últimas duas temporadas pelo Gil Vicente. Tanto é que ele falou que essa temporada é que ele se vê melhor, né, fisicamente e tudo mais. Conversei com ele, inclusive nessa última quinta-feira. E o Lucas Cunha, quem quiser assistir essa entrevista, tá no canal do YouTube do próprio Red Bull Bragantino mesmo, Massa Bruta TV. E parece ser um cara muito inteligente, o Rodrigo. Assim, já tá inscrito no BID, já vai poder estrear, mas eu não vi jogando. Vi alguma coisinha lá naquele Sul-Americano de 2017, aquele Sul-Americano Sub-20, ele era parceiro de zaga ali do Lianco, mas não lembro muito assim do Lucas Cunha. O que você achou dessa contratação? Ele que vai brigar ali com o Luan Patrick, com o Natan, já que o Léo Ortiz também tá lesionado, e o Kevin no Mônaco parece que perdeu um pouco de espaço nesse time. Para quem viu a coletiva lá, achou que a coletiva, na verdade, era
o Diego, né? Porque as perguntas são todas do Diego. Tem uma do Vinícius lá, que é o assessor, mas as perguntas são do Diego. Diego perguntando para o português, Lucas Cunha, né? Porque você ouve no sotaque do Lucas, de tanto tempo que ele ficou lá, que ele é praticamente um português falando, né? Você pega tanto o sotaque como palavras, né? Ele fala, em vez de falar temporada, ele fala época, algumas outras coisas assim. Você percebe que é um cara que foi com 17 anos para lá, né? E se formou mesmo em português, né? Que esse período que ele passou lá de quase 10 anos, né? Que ele ficou lá, quase 10 anos em Portugal. Então ele virou um português. Então ele tem muito essa ideia de jogo de europeu, de português. Então acho que isso vai casar muito bem também com o Caixinha, né? Que é um técnico português. Então acho que talvez isso consiga adaptar um pouco ele nesse quesito. Em característica de jogo, eu acho que ele tem, e lembra até o Ortiz, né, em qualidades, em coisas que ele faz, mas eu não tenho também essa noção de constância dele dentro dos jogos, né, porque zagueiro é importante que ele tenha constância, não só bons atributos, né, porque você tem que errar pouco, como eu vinha falar, como eu tinha falado antes. Então, é pegar e ver como é que ele se adapta aqui, mas eu acho que tem tudo para ser o titular. Talvez até junto com o Léo Ortiz quando ele voltar, né? Talvez seja a dupla Lucas e Léo ali, que daria para ser uma dupla sertaneja. Ai, 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 meteu essa. Bom, Rodrigo, já que você tá todo pá aí, você colocou uma pergunta no roteiro e você responder, né? Por que o time oscila tanto em resultados? E já que você colocou a palavra resultados, você acha que o desempenho ele tem sido constante, tem sido bom? Eu acho que no primeiro jogo, sim. O segundo e o terceiro, que é o São Bernardo e a Portuguesa, não. Aqueles jogos foram ruins em todos os aspectos. Mas esses jogos serviram para o Caixinha mudar o time, né? Porque o time mudou um pouco de posicionamento e também de postura em algumas jogadas, e acho que o time melhorou depois desses jogos. Mas o problema é que o time não mata o jogo, né? Tanto na frente e atrás ele mata a defesa, né? Porque ele tem expulsões, ele tem erros e comete um pênalti num lance que não precisa. O lance do pênalti no último jogo é um lance totalmente evitável. Não precisava nem tirar a bola ali, porque não tinha ninguém na área livre para ele fazer um cruzamento e sair um gol. Ele pode deixar o cara passar ali, tentar ir na linha de fundo e tentar alguma coisa. Nem que saísse o gol, pelo menos você tinha a chance de não ter o gol, que é maior do que um pênalti, né? Então, eu acho que em alguns momentos falta um pouco dessa noção no clube, mas aí você volta no tempo e pega, sei lá, um Bragantino e Botafogo da última temporada. Foi um jogo muito parecido. O Bragantino domina, faz as suas coisas lá, toma 1-0 e perde o jogo. Aquele jogo nem teve jogador expulso, mas você vê como isso talvez seja mais característica do próprio elenco do Bragantino do que necessariamente o técnico, né? E às vezes você tem que ficar de olho nisso e avaliar aonde você precisa melhorar, aonde você precisa ajustar. Na Inglaterra, o Nottingham Forest, para quem está acompanhando, subiu da segunda divisão para a primeira. O técnico eles mantiveram e o time começou o campeonato muito mal. Em vez de eles trocarem o técnico, eles trocaram o elenco. E nessa temporada eles contrataram mais de 30 jogadores. Então eles estão renovando o elenco porque eles entenderam que o problema não era o técnico, era o elenco que não tinha qualificação para jogar a primeira divisão da Inglaterra. Então o Bragantino tem que entender o porquê ele consegue alguns jogos dominar e não vencer. Então, talvez seja o caso de trocar algumas peças, ter uns jogadores que consiga resolver um pouco melhor os jogos. E acho que se o elenco que o Bragantino tem mesmo tiver todos os titulares, eu acho que o time fica bem mais forte e consegue vencer mais jogos. Talvez nem tanto na atuação, mas no resultado, consiga ter mais resultados nos jogos. Eu também acho, né? E as primeiras impressões, Rodrigo, do Pedro Caixinha em si, né? Você já conseguiu avaliar um pouco esse início do técnico no Bragantino? Já foi o mês do Pedro Caixinha no Massa Bruta, já deu para avaliar alguma coisa dele, assim, do jeitão dele? Acho que deu, né? Deu para a gente ver que ele é um cara que pelo menos com a gente, pelo menos nos momentos que a gente consegue ver, é um cara que está sempre preocupado em estudar e ter fundamento em tudo que ele diz, em tudo que ele faz, por mais que ele possa escolher uma coisa ou outra errada. Ele tem um fundamento, ele tem uma ideia e ele explica essas ideias. Isso dá para ver bem no dia a dia. E ele é um cara que parece sempre muito aberto para conversar, para ter diálogo, seja com a comissão técnica dele, com o staff do Bragantino, com os próprios jogadores. E ele está começando a entender como é que funciona o futebol brasileiro também, né? Por mais que ele tenha passado por vários clubes e por vários países,
aqui é diferente de qualquer outro lugar, né? Cada lugar tem as suas peculiaridades, aqui tem várias, né? O próprio Campeonato Paulista, em nenhum outro lugar no mundo tem campeonatos estaduais como tem aqui. Então ele está começando a entender um pouco isso para se adaptar ao que a gente tem aqui. Mas eu acho que, por mais que os resultados não sejam tão bons, né? Se você pensar o time não está fazendo uma campanha tão boa assim no Paulista, pelo menos a gente vê que tem evolução, que tem as ideias, que o time está fazendo algumas coisas que ele tem pedido para fazer, mas é mais tempo para ver o quanto ele vai conseguir adaptar isso com o tempo, né, e trazer também juntos os resultados, ou não, né, mas você também conversou com ele essa semana, né, então dá para falar um pouco mais de como é ele lá no treinamento, né, eu não cheguei a ver os treinos dele, ou o dia a dia de treinamento, só os jogos mesmo. Eu acompanhei de treino todo, assim, de 2 a 3 treinos inteiros, assim, né? Porque geralmente o Bragantino ele tem aberto os treinos, mas apenas a primeira parte ali, né? Os 15, 20 minutos de treino. É mais trabalho físico, às vezes de correção de posicionamento, o treino tático mesmo, né? De jogadas, assim, a gente não consegue acompanhar tanto. Uma ou outra vez só. Mas o que dá para dizer dos treinos é que são treinos intensos, né? São treinos assim que ele cobra muito essa parte da intensidade, da participação, da vibração dos jogadores também. Essa questão da cobrança, né, de um jogador com o outro, ele também cobra. E é um fato que eu acho importante, né? Apesar de ser um fato que pode parecer pequeno, mas às vezes eu noto os jogadores do Bragantino em campo com pouca comunicação entre eles, né? Pouca cobrança. Eu acho que isso é importante também, né? Diz muito sobre liderança, sobre incentivo, essa coisa de estar focado, de estar ligado na partida. Eu acho que isso é importante. E ele cobra um pouco disso também. E pessoalmente é um cara sensacional, né? Nesse com ele, esse início de contato. Estive durante essa semana lá fazendo uma exclusiva com ele também. É um cara que nas coletivas, nas entrevistas, é muito bom. Acho que isso é um consenso, né? Porque ele fala bastante. Às vezes você faz uma pergunta, ele leva uns 5 minutos respondendo, né? Mas de uma maneira didática. Então é um fator que eu acho muito positivo. Ele tenta explicar, né? Ele não se furta de explicar o que ele pensou para o jogo, o que ele pensa de futebol, o que ele pensa sobre a outra equipe. Eu acho que isso também não vai fazer tanta diferença, porque tem muito treinador que acaba escondendo, né? Que a galera escuta, ou claro que ouve, mas aí vai muito da sua capacidade também, e ele confia muito na capacidade dele. E ele até se disse, Rodrigo, você tá falando do jeito dele, né? Ele se disse nessa entrevista um treinador meio paizão, usou até essa palavra, né? Que aqui no Brasil a gente usa muito, e não é só aqui no Brasil que é usada pelo jeito. E que às vezes é xerife, quando tem que ser, e diz que aqui no Bragantino ele já teve que dar uma ou duas rasgadas já, se comportar como xerife. O meu vi, inclusive, lá em São Bernardo com o Kevin Lomônaco, teve uma hora que ele ficou putaço da vida com o Kevin Lomônaco lá, tanto é que até tirou o jogador depois. Mas é isso. A primeira impressão que eu pessoalmente tenho do Pedro Caixinha, ela é muito boa também. E agora vamos ver com o tempo como é que as coisas vão encaixar, como é que ele vai se adaptar, né? Porque a gente tem um lado que eu fico, não diria preocupado, mas que eu penso, é o porque ele ficou tão pouco tempo nos últimos clubes, né? Porque a chegada dele aqui é É, bem interessante, pelo menos nesse início, mas ele ficou pouco em alguns clubes por onde ele passou, então é entender aonde acontece essa questão, ou se aqui não, aqui ele vai ter mais respaldo, aqui ele vai conseguir evoluir junto com o clube, né? Ele até falou numa entrevista aí para o Globo Esporte que ele escolheu vir para o Bragantino, não escolheu vir para o Brasil, né? Ou seja, estava querendo dizer que ele gostou da ideia do projeto da Red Bull, não necessariamente o país que ele queria treinar. Então, talvez essas questões ajudem ele a ficar mais tempo e a dar mais sucesso do que teve nos outros clubes. verdade, a gente torce bastante para que isso aconteça. É o que você falou. A impressão dele é boa, mas a gente quer ver em campo, né, as coisas fluindo, acontecendo. E por enquanto ainda está nesse meio termo, mas não dá para tirar muita avaliação de um mês de trabalho, né? Então acho que a gente tem que esperar mais um pouco para avaliar o Caixinha em campo. Caixinha extra-campo, a impressão é muito boa do Little Box. Bom, jogo contra o Guarani. Bragantino, eu acho que já dá até para traçar aqui um provável time, Rodrigo. Aí você fala um pouco sobre a sua expectativa e se você faria alguma mudança nesse time que eu vou palpitar aqui também, né? E um pouco de percepção também desses treinos
que eu pude acompanhar na semana. Cleiton no gol, Andrés Hurtado voltando à titularidade na direita, a zaga com o Luan Patrick e Natan. Acho que dificilmente ele já vai colocar o Lucas Cunha de cara, acho que vai ser Luan Patrick e Natan. Se for sair alguém da zaga para entrar o Lucas Cunha, eu acho que o Natan tentaria, porque acho que o Luan Patrick nesse momento é o titular, até porque o próprio Pedro rasgou elogios a ele depois da partida, mesmo com aquela expulsão e aquele erro que ele teve. Aí na esquerda, o Juninho Capixaba, até porque o Luan Cândido teve uma questão de canelite, né? A gente não falou que ele teve uma questão de canelite, que é dores ali na região da canela mesmo, e deve ficar fora aí por cerca de 2 semanas, um mês. Então o Juninho Capixaba volta à esquerda. O meio-campo, todo desfalcado de Jadson, de Raul, de Evangelista, de Ramires, pode ter Matheus Fernandes de primeiro homem, Gustavinho de segundo, e eu vi muito Bruninho treinando como esse terceiro homem durante a semana. Então, Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho é uma possibilidade. Aí, nesse caso, o Sorriso voltaria para o ataque do lado esquerdo, Arthur faria o direito, e o Alejandro, que renovou o contrato com o Braga até 2026, né? E até o final de 2024, agora renovou até o final de 2026, ele lá no ataque. A possibilidade do Praxedes também entrar nessa equipe, né? Ali no meio-campo. Aí, se ele entrasse como um terceiro homem, naturalmente o Bruninho iria para o ataque, o Sorriso voltaria para o banco de reservas. Essa é a provável equipe, ou as prováveis, né? Situações aí do Bragantino para esse jogo contra o Guarani, Rodrigo. É, se ele não mudar muito a forma de jogar, eu acho que ele vai manter mais ou menos a base do time nos últimos jogos com o Juninho Capixaba de 5, né? Porque ele já jogou uma vez ali naquela. 5 não, o Matheus Fernandes de 5 com o Juninho Capixaba ali no meio, mais alguém. Ele já fez isso em alguns jogos. O que pode acontecer é talvez o Luan Cândido não jogando, ele jogando ali na esquerda, e daí entraria, sei lá, talvez até o Gustavinho, ou como o Diego falou, o Bruninho ali pelo meio. Só que daí teria mais mudanças no time, porque acho que o time ia ter que defender diferente, ia ter algumas outras coisas a mais nas mudanças do time, então não sei o quanto ele vai fazer isso, vai depender também de que ele puder colocar em campo para o jogo de amanhã. Mas eu acho que o duelo contra o Guarani aqui em casa, até que está um pouquinho melhor, porque conseguiu ganhar do Santos lá, tudo, mas não está fazendo um campeonato tão bom, né? O Guarani só tem 4 pontos, é um time que veio na última temporada uma Série B regular, assim, terminou no meio da tabela. Então acho que é um jogo que o Bragantino pode se complicar, igual se complicou em alguns jogos, como aconteceu com a Portuguesa, por exemplo, mas eu acho que tem tudo para o Bragantino, se fizer um jogo de nível bom, como fez algumas vezes nessa temporada, acho que consegue ganhar, mesmo jogando em Campinas. Bom, vamos lá responder a pergunta, né? As perguntas da rapaziada. E obrigado, viu? Vocês que têm participado aí com a gente, enviando as perguntas. É legal. Eu acho que a parte do giro que a gente mais gosta é responder as perguntas aí. A gente gosta de falar do Bragantino, na verdade. Começando pelo Lucas Salema, nosso parceiro aqui do canal. Ele pergunta o que a gente está achando da temporada do Sorriso e do Bruninho. E quem seria o titular ideal no time de vocês? No momento, eu tenho gostado bastante do futebol apresentado pelo Bruninho. Então, ele seria o meu titular ideal. E o seu, Rodrigo? O meu seria o Bruninho, mas não é nem tanto pela temporada. Acho que se você fosse dar uma nota para os dois da temporada, talvez fosse a mesma. Só que eu vejo mais futuro de jogo no Bruninho do que eu vejo no Sorriso. Não que o Sorriso seja um jogador ruim sem futuro, mas é que o Bruninho ele é mais novo, ele tem na base mais coisas para a gente ter visto de jogador que é acima da média. Então eu acho que o Bruninho é um cara que precisa jogar mais. Ele não jogou nos últimos anos, tanto assim no profissional, então acho que ele precisa de rodagem para ver se ele vai virar mesmo, se ele vai ser esse jogador acima da média que ele mostrou na base. E se você dá tempo para ele, eu acho que tem a tendência de ele evoluir. Eles têm algumas características diferentes. Eu acho que o Sorriso é um jogador mais de linha de fundo, enquanto linha de fundo e de lado de campo, enquanto o Bruninho acho que é um cara que vem melhor por dentro, que tem um domínio e um drible curto um pouquinho melhor do que o Sorriso. Então eu acho que algumas características também mudam e talvez façam com que o Bruninho seja titular agora pelo menos nesse início de temporada. Pode ser que ele não renda o suficiente e ele volte a usar o Sorriso, mas por enquanto também são as únicas duas opções que ele tem, né? Já que o Elinho segue machucado. E eu acho até, viu, em cima do que você disse, que se o Bruninho tivesse tido uma sequência antes, porque ele já é promessa há muito tempo no Bragantino, né?
Se ele tivesse tido uma sequência antes, ou com o Conceição, ou com o próprio Barbieri, ele estaria muito mais pronto hoje. Acho que o Bragantino demorou muito para lançar o Bruninho assim de maneira efetiva no profissional. O Luca pergunta o que a gente tem a dizer sobre o Lucas Cunha. A gente já falou um pouco sobre ele, Rodrigo, mais alguma coisa para acrescentar sobre o zagueirão de 26 anos que veio lá do Gil Vicente? Bom, eu acho que para dizer que ele vai ser o titular da defesa, talvez ele consiga, nesse momento, acho que talvez junto com o Luan, que acho que vão ser, acho que a dupla de zaga nesse momento, pelo menos parece, é a dupla titular. E talvez ele, por ter um pouco mais de experiência, ele consiga dar uma ajeitada na defesa que passa a cometer menos erros. Então, acho que esse passa a ser o principal objetivo quando o Bragantino vai atrás dele, né? Porque se você for ver, número de zagueiros, o elenco até que tem bastante, né? Porque tem até o DG que depois pode voltar e ser mais um jogador, mas em qualidade, em constância, em experiência, talvez ele consiga entregar tudo isso que os outros não têm. Eu até acho que o Bragantino tem bastante qualidade na defesa, né? Mas é o que você acabou dizendo. Eu acho que às vezes falta um pouco mais de experiência. E se o Lucas conseguir chegar trazendo o que o Léo Ortiz tinha muito, né? E eu acho que tá faltando isso. Porque tá jogando com uma zaga ali muito jovem. O Natan é muito jovem, né? O Kevin Mônaco também é muito jovem. O Léo Realpe é muito jovem. O Luan Patrick é muito jovem. Todos ali abaixo da casa de 23 anos. Então você traz um cara já de 26, indo para 27. Acho que eu acho que é nesse sentido, né? O que o Bragantino espera do Lucas Cunha, uma possível liderança ali, e ele disse que tem isso por natureza, disse para mim que tem isso por natureza, então a gente espera que ele acabe se encaixando ali na zaga do Bragantino. Eu vou até emendar a pergunta aqui do Braga Red Bulls, lá do Twitter, que pergunta como a gente tem visto essa queda do Natan logo depois que teve essa sequência aí no começo do ano. Até no ano passado, até no finalzinho, o Natan já começou a oscilar bastante. Eu gosto bastante do Natan, eu acho que ele tem um vigor físico, assim, né, de para a idade dele é muito acima da média e é um zagueiro bom, só que tem oscilado mesmo, né, Rodrigo? O Natan, ele tem oscilado principalmente depois do período que o Ortiz saiu da zaga. Depois desse período, ele acabou se complicando mais, porque ele passava muitas vezes a ser, entre aspas, o líder da dupla de zaga ali, porque entrava o cara que era mais reserva, o Kevin ou o Realpe. Então ele tinha que, entre aspas, liderar a defesa. Só que daí, às vezes, eles não combinavam posicionamento de é, correr para frente e deixar o jogador impedido, ou voltar para trás e cobrir as costas da defesa. No 1 contra 1 ele levava a pior muitas vezes, porque ele talvez não seja tão ágil para girar, então ele teria que se adaptar antes já em outro posicionamento para tentar pegar a bola. E conforme ele foi errando, eu acho que ele foi perdendo a confiança junto. E nessa idade, eu acho que é mais difícil você manter a confiança por muito tempo, mesmo quando você vai mal, porque você talvez seja mais suscetível a ter essas oscilações. Então, eu acho que ele está passando por esse período. E se ele tivesse talvez um zagueiro mais experiente do lado, ele ia evoluindo junto e errando menos nesses momentos. Então, seria bem melhor para ele. Como a gente vê que antes, quando a defesa era Fabrício Bruno e Léo Ortiz, que era uma defesa que era mais experiente um pouco, o time evoluiu junto. O Fabrício Bruno até entrou no Bragantino nos primeiros jogos, ele foi muito mal até, se você voltar lá no período que ele entrou, mas ele foi ganhando confiança, foi dando certa dupla, e ele foi evoluindo. Então, às vezes, a dupla de zaga precisa ser uma dupla mesmo, que um completa o outro, um lidera o outro no momento de sair, faz uma cobertura boa. E o Bragantino também não achou essa dupla, e acho que o Nathan também sofreu com isso. Verdade. E o Bragantino sempre teve reposição na zaga, né? Tomara que consiga agora. Número de zagueiros tem, né? Como já dissemos aqui algumas vezes. O John, perguntei esses pontas, até mesmo meia, quando chegam no Bragantino. Olha, eu acho que tanto o Thiago quanto o técnico deixaram claro que a intenção é contratar mais, né? Então, até abril a janela ainda está aberta, então acho que o Bragantino pode fazer algumas contratações. E agora, Rodrigo, o próprio Caixinha mencionou isso na entrevista, é um ambiente mais tranquilo, porque não tem mais a concorrência europeia, né? E a concorrência mais forte, porque a janela lá, para a maioria das ligas, acabou fechando. Então é uma situação favorável. Eu acho que a partir de agora pode ser que apareçam aí mais alguns reforços. Você estou o meio-campo, sim, o Bragantino está atrás de um meio-campo.
Eu sei também que o Bragantino está atrás de um extremo que também sabe jogar por dentro, né? Um atacante tanto de velocidade, que tem a qualidade também para jogar como segundo atacante, um meio-campista mais ofensivo. Então, acho que deve chegar em breve, sim. Eu acho que faz sentido, principalmente a ponta esquerda, e agora o meio sem o Raul, então a- ele só não tem pressa, porque a fase decisiva do ano demora ainda, e para você, sei lá, o sorteio mesmo da Sul-Americana ainda demora, só no final de março, então se o cara chegar ainda no meio desse fevereiro, ou no final de fevereiro, começo de março, não vai fazer tanta diferença do que chegar hoje, né? Então, acho que o Bragantino também está pensando nessa questão para ter mais tranquilidade, poder negociar bem, trazer um cara que seja mais certeiro para jogar ali. Tá certo, vamos com as perguntas do Instagram. O Daniel Seixas é parente do Daniel Seixas, Rodrigo? É, irmão. Pô, seu irmão tá te perguntando se o time tem tendência de melhorar ou piorar. Bom, eu acho que a tendência, se as coisas saírem do jeito que a gente está vendo, se chegar um outro jogador, a tendência é melhorar. Por mais que a temporada vá com o tempo ficando mais difícil, né? Porque os jogos vão ficar mais complicados conforme a temporada for passando, até quando chegar a Série A. Mas eu acho que essa é a tendência do trabalho seguir o que a gente está vendo, é de melhorar, até porque o início não é lá grande coisa, né? É verdade. Bom, o João Pedro mandou uma sequência de perguntas aqui, né? Vamos à primeira. Pode chegar um volante para a vaga do Raul? Você acha que seria interessante, eu vou mudar a pergunta aqui, João. Você acha que seria interessante chegar mais um volante? Ou talvez um meio-campista e não precisamente mais um volante? Eu acho que um 5 pode combinar melhor por causa de que hoje acho que o único que é mais 5 do elenco é o Jadson, né? Então talvez seja importante ter mais um 5 nessa questão, já que não tem o Raul. Porque nas outras posições, quase todo mundo que é meio-campista lá pode ser 8, né? Então acho que nesse sentido seja mais importante trazer um cara mais 5. Por mais que desses 8 que o Bragantino tem até possa jogar ali na posição de 5, como o Matheus Fernandes, como Lucas Evangelista talvez seja um cara que dê para evoluir ele ali, então acho que depende muito do que cada jogo vai pedir, mas acho que um 5 seria mais interessante. Bom, ele também pergunta sobre um, um esboço de uma provável escalação para esse sábado. Eu já vou repetir aqui a escalação que eu acho, né, que vai a campo com o Cleiton, Hurtado, Nathan e Luan Patrick, Capixaba. Aí no meio-campo com o Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruninho, ataque com o Arthur, o Sorriso e o Alejandro. Esse é um possível time, né? Um provável time. Aí tem as opções ali do Praxedes no meio-campo, o Bruninho voltando para o ataque, enfim. Tem algumas coisas que o Caixinha pode fazer mesmo com os desfalques. Ele pergunta aqui se sábado tem chance do Caixinha jogar em um esquema de três zagueiros, até pelos desfalques. Não tem. Ele não. Ele até mencionou o seguinte, Rodrigo, que assim, um mês de trabalho é o mês para colocar na cabeça dos jogadores o nosso sistema de jogo. Tipo, não tem como treinar outra coisa, porque senão vai confundir muito os jogadores nesse sentido. Uma variação durante o jogo pode acontecer, mas para iniciar uma formação com três zagueiros, impossível nesse momento, Rodrigo. Para quem deu uma olhada lá, eu até vi algum daqueles vídeos de bastidor de treino, tinha um calendário no clube com um desenho marcado os dias dos jogos e do lado assim, o objetivo do mês de janeiro é criar identidade e comportamentos de jogo. E é isso que ele está fazendo, né? No primeiro momento, vamos ver o que a gente é. Depois a gente vê o que a gente pode melhorar do que a gente é, né? Porque senão também confunde muito. Daí você vira um time igual acontece com alguns times do interior que troca de técnico toda hora, como é o caso da própria Portuguesa, que já trocou de técnico de novo. Então, você vai criando tantas formas de jogar que o time já nem sabe qual é a dele, né? Vira a forma do jogo e não da equipe. Aliás, caiu da Portuguesa e logo após o jogo da Ferroviária com o Braga, o Vinícius Munhoz também caiu, né? E você lembra, Rodrigo, que eu te disse, a gente estava acompanhando junto esse jogo. Olha, estão falando lá em Araraquara que ele está pressionado já. Aí você me falou, imagina, é pouco tempo de trabalho ainda, né? Como que vai avaliar? No dia seguinte o cara caiu. Tanto que ele nem deu coletivo. É verdade. É. Bom, o João Pedro ele pergunta: será que a Red Bull ainda vai reforçar o meio e o ataque além da zaga? Na zaga não precisa mais, né, rapaziada? No meio e no ataque é interesse do clube reforçar sim, aí vai depender se vai conseguir ou não, né, contratar jogador.
o Vitor Gabimelo, com 7 zagueiros no elenco agora, qual seria a dupla ideal? Qual seria a sua dupla ideal? Eu acho que a dupla ideal agora, pensando em todo mundo, com o Ortiz também, talvez fosse Lucas e Lema, né? O Lucas Cunha, a gente ainda não viu jogar, né? Mas eu acho que com o tempo pode ser que ele seja o titular. Mas daí depois também vai demorar um pouco até o Ortiz chegar, então vai ter tempo até isso. Mas acho que antes dele chegar, acho que a dupla vai ser o Luan Patrick e o Lucas Cunha. Acho que essa pode ser uma dupla boa, que tem bastante jogo aéreo, que tem uma saída um pouquinho melhor e também tem velocidade para poder cobrir essa distância que o time fica da defesa. Nessa temporada, o time tem ficado mais com a bola, então ele fica mais tempo no campo do adversário. Então, né, nesses momentos, a defesa tem que voltar mais rápido para defender quando perde a bola. Então, acho que precisa de zagueiro bem rápido. E acho que esses dois têm isso. Pô, eu não sei qual seria o meu ideal, porque, cara, eles oscilaram nesses últimos jogos, mas eu gosto bastante ainda do Kevin Mônaco e do Natan. Então, não sei se eu teria uma ideia de já sacar os dois do time, enfim. Eu acho que o único que, particularmente, assim, eu acho um pouco abaixo é o Léo Real, assim. E até queria ver o DG jogando mais na zaga, né? Porque quando ele jogou em uma oportunidade só, ele jogou de lateral, né? Então, queria ver o Douglas Mendes jogando na zaga também, porque na ponte ele foi muito bem. E a Série B não é fácil de jogar, principalmente ali na zaga. Thiago e Viviane, aí eu não sei qual dos dois mandaram uma pergunta, né? Porque essa galera que tem perfil junto no Instagram, no Facebook, quebra muito. Alejandro até 2026, Senhor Jesus. Esse não gostou da renovação do Alejandro. Você gostou, Rodrigo? Não chega a ser nenhuma pergunta, né? Mas no caso, o Alejandro é um cara que acho que o Bragantino tinha que renovar pela questão que ficou, né? Não dá para dizer que a passagem dele até aqui é o suficiente, é super boa. Talvez se esperasse muito mais dele. Mas o Bragantino aposta ainda nele, né? Porque eu acho que o Bragantino também ficou sem o Ítalo na última temporada. De atacante tem ele, o Popó que ainda é muito jovem, o Hurtado que saiu, e agora tem o Thiago Borbas. Eu acho que a temporada pode ser a temporada do Thiago Borbas virar titular. Ele, por enquanto, ainda não é, porque ele está se adaptando também, nesses dois jogos que a gente viu dele, dois segundos tempos também. Ele não foi lá tão bem, e o Alejandro, por enquanto, titular, fez 2 gols naquele jogo. É que eu acho que o Alejandro ele precisa evoluir em mais fases do jogo. Ele é um cara que só aparece muito dentro da área. Por mais que ele tenha uma finalização muito boa, tanto que às vezes ele faz até golaços ali, ele é um cara que acho que precisa participar um pouco mais do jogo fora da área, né? Ser mais participativo. E no último jogo ele até fez isso, dando um passe muito bom para o Bruninho ali, aparecer na cara do gol. Então, eu acho que se ele conseguir evoluir esse fora da área, né? Às vezes que ele tem muito específico ali, eu acho que ele pode evoluir muito e ajudar o time. Não necessariamente fazendo gol, mas melhorando a dinâmica do ataque, às vezes até dando alguns passes ali. Mas o Bragantino vai apostar nele, né? E renova o contrato, porque o Bragantino gosta de fazer contrato longo com jogadores, até porque na hora que ele vai vender, ele consegue vender um pouco mais caro do que venderia se o contrato fosse curto, né? Porque às vezes, sei lá, o contrato falta um ano, o clube espera dar 6 meses, faz um pré-contrato com o cara sai meio que de graça para jogar em outro time, né? Então o Bragantino ele gosta de ter contratos longos para isso. Então, como ele ainda aposta no Alejandro e quer ter um contrato longo, eles renovaram. Acho que a ideia principal é essa. Muito bem observado, né? O Alejandro, que tem 95 partidas já pelo Bragantino, nem parece que vai completar 100, e marcou 20 gols. Nesse ano, ele marcou 2 gols em 5 jogos, até que é uma média interessante. Bom, Rodrigo, então é isso. Nosso Giro de Channel, mais um aqui no canal. Antes da gente encerrar, agradecer aqui a parceria de sempre da Oregon Estacionamentos, aqui de Bragança Paulista. Oregon que está sempre fortalecendo a gente, acreditando também no projeto aqui do canal. E a Oregon que fica no centro aqui da cidade. Se você quiser estacionar de maneira mais rápida, de maneira mais segura e até mesmo confortável, para não ter que ficar procurando um lugar para estacionar que não tenha zona azul, é só ir até a Oregon Estacionamentos. Rodrigão, grande abraço, Dali Braga, e a gente vai acompanhar o Braga aí nesse final de semana, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Abraço a todo mundo. O jogo é pertinho dessa vez, né? Campinas, região aqui. Acho que não chega a ser um rival tão forte quanto a Portuguesa é, mas acho que o Guarani vem logo na sequência aí como rival pro Braga, né? Há quem diga que é um clássico regional, né? Bragantino e Ponte, Bragantino e Guarani, não chega a ser um clássico,
mas é um jogo interessante, sim, em termos históricos também. Grande abraço, Rodrigo. Grande abraço, galera. Nos acompanhe. E é isso. Tamo junto.